Santa Paz, meu irmão, Santa Paz. Queria partilhar uma palavra sobre a graça de Deus. A graça e o caráter, os atributos de Deus. A graça de Deus, quando olhamos pelas Escrituras, a graça recaiu sobre os apóstolos. Qual é o apóstolo que lhe caiu a graça? Qual é o apóstolo que a graça lhe alcançou? Assim como nos nossos dias. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, começando da trajetória de Saulo, que agora é Paulo. Ele não negligenciou a graça de Deus. A Bíblia fala que ele consistiu na morte de Estevão e perseguia os crentes, amarrava em cavalos e arrestejava a igreja de Cristo. Certa vez o Senhor lhe apareceu dizendo em uma voz, e outros ficaram espantados, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na verdade, abro parênteses em dizer em que Cristo dizia: Saulo, por que você me persegue? Saulo perseguia os crentes, mas eu aprendo que quando você persegue homem que tem intimidade com Deus, homem que tem relacionamento com Deus, você não está a perseguir este homem, nem tão pouco está a perseguir a sua família, você está a perseguir a Cristo, porque vê que Jesus vai dizer: por que tu me persegues? Em nenhum momento ele perseguiu a Cristo, mas o Senhor lhe apareceu dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Quem persegue a igreja está a perseguir a Cristo de Nazaré. Então entendemos que a graça de Deus se manifestou na vida de Paulo. A graça alcançou, a compaixão lhe alcançou, a bondade lhe alcançou, a misericórdia lhe alcançou. Vê a graça que alcançou Saulo, ainda a mesma graça que alcançou Davi quando caiu no pecado com Betseba. A mesma graça que alcançou Davi, a mesma graça que alcançou o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava 400 anos no Egito, o povo não queria saber de Jesus. O povo transgrediu, o povo começou a usar encantamento, a usar ídolos, a trair, adulterar o Senhor, trair o Senhor. Mas quando o Senhor vê que eles se arrependeram, ou seja, no capítulo 6, no capítulo 36 de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 22, o povo pecou terrivelmente, o povo pecou contra Deus, o povo pecou contra a sua igreja, mas quando o Senhor vai se manifestar nele, ou seja, quando a graça de Deus se manifesta ao povo, o Senhor vai dizer assim: vocês profanaram o meu nome, vocês adulteraram a minha palavra, vocês seguiram a ídolos, não honrando-me. O Senhor disse: esse bem, essa graça que eu vou responder agora, não é nem por mérito vosso, não é porque vocês são, não é porque vocês fizeram, mas é o meu caráter. É por isso que eu dizia na mensagem de que poderia falar da graça e do caráter de Deus. O caráter de Deus é você transgredir. O povo transgrediu, o povo de Israel, o povo de Judá transgrediu terrivelmente ao Senhor. Profanaram o nome do Senhor, profanaram a graça, a própria graça de Deus, eles profanaram. Mas quando lemos da graça de Deus, ou seja, quando refleti, estudei sobre a graça de Deus, estuda comigo. O povo pecou, o povo transgrediu. Em vez do Senhor trazer castigo, o Senhor traz o seu caráter, que é o seu amor, os seus atributos. Ele disse: vocês pecaram, mas eu não vou agir conforme vocês pecaram. Eu vou manifestar a minha graça em vós. O Senhor começa a trazer avivamento, começa a restaurar o povo, promete promessa, faz promessa ao povo,
o povo vê uma vida de santidade, uma vida de graça, uma vida de resplendor. Esse é o Jesus que nós servimos. Então, amado irmão, não vamos negligenciar a graça de Deus, não vamos negligenciar o poder de Deus, não vamos negligenciar a graça de Deus. Hoje, em nosso tempo, vemos que a graça de Deus é essa. Você está vivo, você não morreu, você vive numa vida depravada, você vive numa vida iníqua, mas Jesus Cristo, Ele está dizendo em nós, hoje, esse tempo, século 21, lemos na palavra de Deus, Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém individualidade abrir a porta, eu entrarei com ele e com ele cearei. Essa é a graça de Deus hoje em nosso tempo, o tempo da graça. Talvez Jesus está a bater a tua porta para que ele entre. Lembra quando ele entrou na casa de Zaqueu? Não foi Jesus quem falou, encontrou um coração arrependido, encontrou um coração contrito, um coração aquebrantado, o coração de Zaqueu. Ele dizia para Jesus: Senhor, se tenho roubado de alguém, eu vou restituir 3 vezes mais. Está a falar de arrependimento. Quando o próprio Jesus ouviu essa pronúncia de Zaqueu, ele disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Por que a salvação entrou nesta casa? Devido ao capítulo de Apocalipse, ou seja, devido ao livro de Apocalipse, Jesus dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Normalmente não está a falar de porta, não está a falar de porta da tua casa. Está a falar de coração. Está a falar de arrependimento. Você abrir o teu coração e aceitar Jesus com teu coração, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Cristo. Você confessar. Como é que eu posso me proceder diante de uma confissão? Como eu posso me proceder diante de um arrependimento? Não sei como me arrepender e pretendo ter uma vida de santidade, pretendo ter uma vida de comunhão com Jesus. É se chegar diante da presença de Deus, dizer: Senhor, estou cansado da vida velha. Eu pequei contra o Senhor como? Roubei, matei, menti, adulterei a tua palavra. Senhor, pequei por pensamentos, por palavra. Consagro a minha mente, consagro a minha boca, consagro os meus olhos, consagro as minhas mãos, consagro os meus pés. Senhor, tira o coração de pedra e me dá o coração de carne. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o que te agrada. Eu quero fazer o que te convém. Eu quero fazer de verdade o que te agrada. E lemos na tua palavra, Senhor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, quando o Senhor traz o avivamento a rei Salomão, tem um porém. No capítulo 7, o Senhor vai dizer: tá bem, Salomão, ouvi a tua oração, eu te apareci em sonho, eu restaurei o templo, aquele mesmo templo que você inaugurou, aquele mesmo templo que você construiu em meu nome, aquele mesmo templo que você quer quando a pessoa vem, ora, se arrependa, jejua. Mesmo esse templo que eu disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Esse é o Deus que nós servimos, é o Senhor Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse é o Senhor Jeová, o Deus, esse é o Kadosh, o Deus Santo dos Santos. Esse é o Yahweh, o Deus, o Senhor. Esse é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então vamos adorar esse Deus, vamos buscar com mais zelo, vamos buscar com mais fervor, vamos buscar com mais devoção. Vamos adorar esse Deus, vamos buscar esse Deus. Esse Deus é misericordioso, esse Deus é compassivo, tardio em se irar. Diz a sua palavra: não negligenciais, não endureça. Quando ouvir a minha voz, não endureça o coração. Esse Deus que nós servimos,
Eu te rendo graça, Jeová. Eu te rendo graça pela vida. Em nome de Jesus. Amém.